Aí, meu amigo, muito bacana fazer parte da sua história, de sua vida. O fato que eu tenho para contar hoje refere-se a um amigo em comum que nós temos, o Anderson, que a gente chama de Zulão. Ele é proprietário de uma ótica e esse nome veio através do momento em que ele começou a usar uma lente de contato azul. Aí viralizou, todo mundo chamando ele de Zulão. E eu falava com ele que além de contato, dava para ver que era leite. E ele falava: não, não é não, isso ninguém nota não, acha que meu olho é azul mesmo. E o fato que coincide na nossa amizade é esse. O Zulão falou: ó, vai ter uma festa e tal, e eu vou chamar um amigo meu, o Wellington. Eu falei: não, bacana, essa festa seria na casa da Lia, que chamava Vagão da Lia. Era uma casa que tinha um vagão de trem de ferro nas partes dos fundos, na área externa. E vamos, vai a turma toda e tal. E chega lá o Wellington e apresentou pra gente, né? O Anderson apresentou pra gente. E aí, em determinado momento, eu virei pro Zulão e falei assim: ô Zula, aí, esse cara, esse amigo seu aí, ó, ele tá usando uma lente de contato, cara. Que o olho dele tá esbudegado, tá estufado. É ou não é? Aí ele falou, ele riu e tal. Falou assim: não, é a minha lente de contato. Ele me pediu ela emprestada para poder vir de olho azul aqui pra festa hoje. Então, a partir desse dia, ficou Zulim. Já tinha o Zulão, ficou Zulim. Um grande amigo, muito bacana fazer parte da sua vida. E que Deus te abençoe sempre. Te gosto muito no fundo do coração, cara. Amigão mesmo. Um beijo. E aí, meu amigo Wellington Mineiro, meus parabéns, cara, pelo seu aniversário. É um cara 100% aí, que conheço de uns anos aí já, de 2017, 18. Um cara 100%. O cara sempre tá pra ajudar a gente aí. Meus parabéns, que Deus te abençoe e que esses anos se repitam várias e várias vezes aí. Só tem um defeito, né? Torce pro Cruzeiro, né? Mas fazer o quê? Ninguém é perfeito, né, cara? Mas queria dar os parabéns pra você aí, que tem um dia maravilhoso aí, abençoado por Deus. Tamo junto, meu querido. Quando der um tempinho, aparece pra cá, hein? Grande amigo Wellington. Esse grande cara aí, vou falar um pouquinho dele. Nós tínhamos uma pelada ali na Avenida Pedro II, na finada quadra do Esparta, se não me engano. E é todo sábado, no clube do Esparta, uma quadra boa, coberta, bacana. E a galera era muito frequente, muito fiel, muito animada. Turma boa pra caralho. Aí depois dessa futebol lá, a gente podia fazer uma resenha no clube, né? Usando as dependências do clube. O clube era grande, digamos, uns 80 metros quadrados mais ou menos. E basicamente tinha piscina nele, mais umas coisinhas lá, uns brinquedinhos. E não era muito... No horário que nós saímos do futebol lá, eram umas 10 horas, mais ou menos, 11 horas. Normalmente não estava muito cheio, não. A gente ficava lá tomando cerveja, né? Conversando fiado, zoando. E o Wellington é meio fresco, né? Ele sai do futebol, tinha que tomar banhozinho, passar o perfume. Aí já tinha uma rodinha já montada. Cada um tomando sua cerveja. Na época lá, a moda era Brahma ou Skol, né? Tinha o Adão lá que só tomava Antártica pra não perder a conta da cerveja que ele pagava na hora de pagar a conta, né? E o Marcos que tomava cerveja em 2 copos. Não sei por que até hoje. E o Wellington, ele chegava, colocava a mochila dele lá na mesa, pegava o telefone, aí já ligava para
para alguém e já começava a conversar. Imagino que seja ligar para a mulher dele, para André, né? E ela pagando pau para ele. Aí ele afastava, a gente começava a falar alguma coisa, senta quieto, senta aí, viado. Ele afastava. Aí a gente continuava a resenha lá. Quando ele sentia falta dele olhar para trás, ele já estava andando uns 50 metros lá para frente. Sempre andando para lá, balançando o braço, não sei o quê. Como se estivesse muito entretido na conversa, né? E aí continuava. Aí lá tinha duas piscinas, uma piscina grande e outra menor. E ele andando e conversando. Daí uns 5 minutos, 6 minutos, quando ele vai olhar para o Elton, cadê o Frodo? Ele já deu a volta na piscina, conversando, na mesma ligação pelo jeito. E passava do lado da gente zoava e ele já continuava andando, afastando para lá. Aí isso aí passava uns 20 minutos, não é brincadeira não. Pode perguntar quem participar da pelada aí. Aí depois de uns 20 minutos que ele chegava perto da gente lá, desligava o telefone para participar da resenha. Já sentava perto do amor dele lá, do Marcos, né? Os dois eram que assim. Já entrava na resenha. Isso não acontecia uma vez só não. Acontecia dele estar lá, terminar de desligar o telefone, aí de repente alguém ligava para ele ou ele ligava para alguém, aí ele levantava, fazia a mesma rota de novo e assim seguia. Ia todo sábado, não tem jeito. Se a resenha demorava 2 horas, ele participava de meia hora de resenha só, o resto era só no telefone. Mas é isso aí. Grande amigo, grande parceiro, cara super inteligente, de muito boa vontade. Sempre foi um cara que palpa toda a obra. A gente precisar dele, ele está à disposição. Cara alegre, já rindo demais, já resenhamos. A gente considera aqui em casa que ele é o nosso irmão, que no futebol jogamos eu mais 2 irmãos dele. Ele é o 4º irmão. E 50, né? Parabéns aí, cara. Felicidades, cara. Frodo, abraço. Boa noite, meu amigo Wellington. Tudo bem? Estou aqui com essa tarefa deliciosa de poder gravar um vídeo para você. Já completando 50 anos, hein, parceiro? E como o tempo passa, hein? E aqui eu estou incumbido de fazer alguns comentários, talvez hilários, a respeito da história que a gente passou. E momentos não faltam, né? A gente conviveu a nossa infância, a adolescência juntos como vizinhos. Então a gente pode lembrar dos momentos, a gente brincando de bola na rua, a gente almoçando lá na casa dos seus pais, a gente comemorando e nos divertindo lá na festa de formatura, minha festa de formatura no 2º grau, e jogando bola nos finais de semana. Na verdade, são tantos e tantos momentos que são difíceis de elencar aqueles que são mais importantes, ou mais emblemáticos, né? Mas a gente pode levantar alguns. Eu poderia aqui falar das vezes que a gente jogava bola e a gente lá com habilidade não tão apurada, digamos assim, ia mais no esforço do que na habilidade, e a gente conseguia se divertir bastante por horas, normalmente nos domingos de manhã, né? Ou brincando na rua, jogando vôlei com os nossos amigos, nossos vizinhos, queridíssimos amigos lá do bairro, lá em Contagem. Então sempre foi uma convivência muito boa. E eu acolhido sempre na casa dos seus pais, junto com a sua família, com todo o carinho, todo o cuidado que toda a sua família teve comigo, com meu irmão e com a minha família, né? Então eu não posso deixar de falar da honra e do privilégio que é de ter tido essa convivência com vocês, de vocês fazerem parte da minha vida, fazer parte da minha família. E é assim, né? Os tempos passam, o tempo passa muito rápido e as coisas vão acontecendo de acordo com a maturidade, vai nos direcionando, mas as pessoas que
ficam no nosso coração, as amizades de verdade, elas prevalecem, né? Elas prevalecem além do tempo, elas prevalecem além da distância. É aquele amigo que você fica sem ver há muito tempo e quando você encontra parece que você tinha tomado café logo de manhã. É assim, é com essa liberdade, com essa simplicidade, com essa cumplicidade, com essa proximidade que a gente fala que um grande amigo é importante na nossa vida. Mas eu não posso deixar de registrar aquilo que mais te destaca. Muitas coisas te destacam, Elton. A sua habilidade de lidar com as pessoas, a sua simpatia, a sua inteligência, mas alguma coisa se destaca muito em você e chama muito a minha atenção. Na verdade, todos os nossos amigos se destacam por alguma característica que a gente admira, né? Alguns são muito alegres, alguns são muito concentrados, alguns são muito habilidosos em jogos, né? Ou esportes. Alguns são, de alguma forma, empreendedores. São características normalmente que a gente admira, tenta copiar, às vezes com mais habilidade ou menos, mas a gente tenta sempre pegar aquilo como referência. E a habilidade que me chama em você, Elton, é que você parece que você nunca coube no seu tempo. Você sempre esteve à frente e até um pouco deslocado do seu tempo, inclusive no nosso meio. Enquanto a gente estava na nossa limitação dentro daquilo que era o nosso conhecimento da época, limitado àquilo que a gente via dentro do nosso ambiente, você sempre estava enxergando à frente, sempre ligado às tendências novas, sempre ligado a isso, lógico, à tecnologia. Então é aquele amigo meio nerd revoltado, digamos assim, porque você nunca foi um nerd convencional. Você sempre foi muito inteligente, mas sempre muito simpático, muito travesso, digamos assim. Então você conseguia fazer toda essa parte de estar à frente, pensar em coisas novas, estar buscando as novidades, vendo as tendências e ao mesmo tempo curtindo a vida com a liberdade que todo o seu ineditismo, a sua irrepetibilidade lhe cabia, com a espontaneidade que você sempre teve. Então, isso é o que me chama mais atenção. E também chama atenção o cuidado que você tem com seus amigos. Nós, ali no momento, cada um com a sua característica, eu como os mais novos da turma, nosso lado dos vizinhos, você talvez um pouco um dos mais velhos, e nós estamos falando de idades que diferenciam, hoje é nada, né? Nós estamos falando aí de 5 anos, mas para adolescentes talvez é muita coisa, né? Enquanto uns estão saindo ali da infância, entrando na adolescente, outros já estão pegando a primeira, não a primeira juventude, mas o jovem adulto, digamos assim, né? E a gente sempre enxergando aquilo que é mais importante dentro do meio daquilo que é o contexto que a gente entende. Mas tem uma característica sua também, que você cuida dos seus amigos, você zela pelos seus amigos. Eu lembro bem nas vezes que eu precisei de apoio, até na parte da tecnologia, você estava do meu lado. Quando eu fui morar fora, eu precisava me comunicar com os meus pais, eles tiveram dificuldade. Eu recorri a você e você foi lá, você consertou o computador, você configurou o computador para que eu pudesse ter uma comunicação com a minha família. Então é assim, são em pequenos detalhes, pessoas que a gente lembra que a gente pode contar, que com pequenos gestos, com atitudes imediatas, vão lá e socorrem a gente naquilo que talvez pareça simples, mas é importante. Não é pela grandiosidade, o tamanho do feito, mas a disponibilidade, a vontade de fazer diferença e fazer com que o amigo tenha acesso àquilo que a sua capacidade é capaz de entregar. E você sempre deixou a sua capacidade à disposição, pelo menos de mim, sempre à minha disposição. E olha que a capacidade é muita, então eu tenho muito à minha disposição, porque a sua capacidade é grande demais. E você buscando seus caminhos, buscando novos trabalhos, novas tarefas, primeiro trabalhando lá com o orçamento, depois trabalhando em tecnologia, os nossos papos algumas vezes mais, digamos, papo mais cabeça, falando sobre estudar, sobre faculdade, trabalho. Você é uma das pessoas que eu tinha mais liberdade de falar desses temas que coincidiam mais com as coisas que eu tinha mais facilidade de lidar. Eu nunca fui o mais simpático da turma, mas eu sempre tentei ser muito esforçado para sobressair as minhas dificuldades.
E esses papos sempre eram muito fáceis com você. Eu tinha essa liberdade com você. Então sempre foi muito importante, você marcou muito a minha vida, não só com as opiniões que você deu, mas também com as opiniões que você me permitiu lhe dar. Quando você teve dúvida a respeito de fazer ou não a faculdade, a gente sempre incentivando, não, curso técnico não, vai para a faculdade, você é capaz. Ah, mas é difícil, é mais caro? Sim, é difícil. É difícil, então a gente vai ter que esforçar mais. É mais caro, então vai ter que economizar mais. O trabalho é difícil, então vai ter que esforçar mais. E você sempre comprou essa briga, você sempre apostou em você mesmo, através do estudo, através do trabalho, através dessa aposta, né? E dessa tentativa sempre de dar sucesso, de ter sucesso, na verdade. E sucesso é o que você tem. E eu fico muito feliz em assistir todo o seu sucesso, todo o seu crescimento, porque na verdade o que eu espero é que o seu sucesso seja sempre suficiente para você ser feliz, né? Que você tenha sempre o suficiente para conviver com as pessoas que você goste, que você estabeleça metas que sejam benéficas para você e para sua família e façam que você cresça como pessoa em satisfação e que os momentos felizes eles aconteçam na sua vida, porque na verdade o que é a felicidade, né? A felicidade é formada através de momentos felizes. Nós temos o nosso dia a dia que depende da nossa atenção, da nossa dedicação, do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso conhecimento. E isso é árduo, é difícil, mas é prazeroso para quem gosta de fazer. Em alguns momentos onde o sucesso acontece, em alguns momentos onde a satisfação vem, esses são os momentos de alegria. E são momentos assim, meu amigo, que eu quero que você sempre tenha. São momentos que acontecem e a gente gostaria que nunca mais terminassem. E é assim, de peito aberto, aberto para a vida, aberto para uma vida extraordinariamente competente para poder nos entristecer, mas que aqui e ali nos entrega grandes alegrias, grandes momentos, momentos que a gente gostaria que nunca acabassem. E são momentos assim que eu quero que você colha sempre na sua vida. Sucesso para você, feliz aniversário, curta os seus 50 anos e que venham mais 50 por aí. Um grande abraço desse seu amigo aqui, ok? Bye, bye. Eliton, o Vanderlei roubou a minha fala, né? Porque acho que é indiscutível para a nossa turma como um todo essa passagem onde acho que foi você que conseguiu as provas de pontes, 4 tipos de prova diferentes, 4 tipos. E todo mundo bem apreensivo, né? Porque eram provas gigantescas, né? Ele estávamos nós com os 4, eu vou frisar bem, os 4 tipos de prova, e na esperança de otimizar o nosso tempo era curto, foi no dia da prova mesmo que a gente conseguiu. Combinamos, cada um resolve uma. E já tinha uma sequência, né? Já tinha ali todas as diretrizes para responder, era só fazer, né? E o Vanderlei conseguiu errar o sinal no início do raciocínio. O que foi o ponto, né, que afundou mais da metade da turma e tal. Você está de parabéns, né, pela iniciativa, pelo companheirismo. Vanderlei, você tá de parabéns também, né? Você tá igual o caso daquela menina. Porra, Carol, você tá de parabéns, né? E sim, Vanderlei, a gente vai lembrar disso para sempre. Da nossa vida profissional e especialmente da nossa vida fraternal, né? Que é o que nos une, né? Essa lembrança eterna de, poxa, Vanderlei, errar o sinal, hein? Adorei a iniciativa, Eliton, assim, ao longo aí dos dias, nem que sejam vídeos curtinhos, eu vou compartilhar momentos que a gente teve. E sim, foram dos mais especiais, com certeza. E aí, galera, beleza? Tem uma história bem legal de muitas, né? Eu tenho uma bem legal para contar, um momento muito feliz que eu passei com meu primo. Tinha muitos anos que eu não via o Wellington. Aí eu encontrei com ele, descobri que ele estava morando aqui em São Paulo, fui até a casa dele em Valinhos. Ele pegou e falou, primo, vamos lá assistir o jogo do Cruzeiro. Se eu não me engano, era pela Copinha. Aí nós fomos lá em Osasco.
Aí assistimos o jogo, tomamos uma cerveja. Na época ele tinha um baratinha, cara. Um forte casinho baratinha, roxinho. Aí nós saímos do jogo, ele foi e ligou para um amigo dele, que trabalhava junto com ele na mesma empresa, morava em São Paulo. Nós fomos para casa desse cara. Chegou lá, o Wellington tornou o queixo na cerveja, bebeu, ficou daquele jeito. Eu também acompanhei. Aí o filho do cara tava com um drone lá, na verdade um drone não, um helicópterozinho de controle remoto. O Wellington pegou esse controle na mão do menino, não ficou nem 5 segundos com o helicóptero no ar e bateu ele na parede da casa lá. Caramba, eu dei risada pra caralho. Saímos de lá, nós passamos numa blitz da lei seca, que capaz tinha uns 150 metros de policiais, e graças a Deus nós conseguimos passar. Ficou de lição, né? Pra não beber mais e dirigir. Um abraço aí a todos. Fala, meu parceiro Wellington. Repara os queimados aí não, que hoje eu trabalhei debaixo de um sol lascado. Meu querido, uma recordação que eu tenho sua aqui, não sei nem se você vai lembrar. Antigamente, quando você era mais novo, você adorava um videogame. E graças a você eu viciei num jogo chamado God of War. Não sei se você vai lembrar. Você copiou o CD pra mim, eu ia na sua casa pegar dica, você me ajudava a passar de algumas fases, alguns chefes. E isso é uma coisa que é simples, mas que marcou um pouco a nossa convivência. E no mais é isso, meu querido. Aquele abraço e muitas felicidades pra você aí, tá? Aqui, eu vou fazer só um teste aqui, depois você vê se vai funcionar, porque assim, uma vez eu passei uma cola pro Elito, ele confiou na cola e se ferrou, porque eu tinha feito todos os exercícios errados. Parte boa que quase todos na turma se ferraram. Eu vou ouvir isso pro resto da vida, entendeu? Então não pegue cola do Vanderly. E aí, Wellington, beleza? Tranquilo? Chegando meio século, hein? Você é louco, hein? Passa rápido, hein? O que dizer do nosso amigo Wellington? O Wellington. O Wellington já começa pelo nome, né? Você fica na dúvida se é com H, se não é com H. Enfim. O Wellington é um cara companheiro, extrovertido. Gosta sempre de estar acompanhado. Nunca deixa a gente pagar a conta. E se paga, fica bravo. É um cara super parceiro. Ele quer sempre estar rodeado dos parceiros, amigos do peito, né? E também temos isso aqui. Tentamos inserir aí pedal, né, Wellington? Não deu muito certo, né? Começou, insistiu, mas se rendeu. Mas 50 anos não é qualquer um que faz, não. Tá todo vapor, hein? Adivinha, deixou de pedalar porque ele se rendeu para a nossa fabulosa cerveja. Pensa no caboclo que gosta de cerveja, hein? Bom, enfim, Wellington, desejo tudo de bom para você. Tivemos bom momento quando você trabalhou comigo na empresa. Tivemos bons momentos com a minha família também, presente em comemorações diversas. A distância agora é um pouco o nosso tabu, mas como sempre conseguimos um contato um com o outro, quando dá, almoçamos, conversamos, trocamos ideias, mas enfim, parabéns, fica com Deus. Fala aí, meu grande amigo Wellington, cinquentão, hein? Cara, meio século, que legal. Bom, eu resolvi contar uma historinha de quando a gente se conheceu, né, Wellington? 2005 nós nos conhecemos lá na Canter. Eu trabalhava com TI, né? Eu era responsável lá pela área de suporte e uma das minhas funções era controlar o tráfego de rede, né? Configurar servidor de arquivo, antivírus, essas coisas. E o Wellington trabalhava lá na parte de concorrência, né? Na parte de precificação, projetos, né? do comercial da empresa. E ele sempre tinha a justificativa que
ele tinha que ter um computador liberado, porque a área comercial não tinha que ter nenhum tipo de restrição, porque poderia atrapalhar os negócios. E vira e mexe eu pegava alguns desvios lá, né, de coisas indevidas, enfim. E aí de tanto brigar, né, cara, aí a gente acabou ficando amigo, 2005 até hoje, né, Elton? Já se vão aí 21 anos, tá bom? E aposto que você continua sabendo mais de computador e tecnologia do que eu, desde aquela época. Um abração, meu amigo, que Deus te abençoe, te dê muita vida, saúde, tá? E que venham mais 50. Gente, para falar do meu amigo Wellington, não é fácil não. O Wellington, eu conheci ele quando eu fiscalizei uma obra dele em Louveira. E desde o início já demonstrou ser diferente, né? A maioria esconde os problemas, tenta esconder ele, não. Desde o início ele foi super transparente, honesto. Jogava na mesa e vamos resolver juntos. Não tem tempo ruim com ele, um verdadeiro mineiro. Uma coisa engraçada que aconteceu foi logo lá no finalzinho de obra. Nós já estava até no recebimento. Aí ele foi para Belo Horizonte, voltou de BH e comentou que tinha trago um queijo pra gente. A gente achou que era um queijinho normal, né? Um queijo comum. A gente falou, velho, tu não precisa não, vou levar um queijinho pra vocês aí, pra vocês tomarem café. Gente do céu, o queijo que ele trouxe era uma roda gigante lá de queijo. A gente comeu o queijo por mês, acabou a obra e o queijo não acabou. Então o Elton é fantástico, cara. O tamanho da amizade dele é o tamanho desse queijo. O Wellington, sempre tento marcar algumas coisas com ele, infelizmente minha rotina que não permite, minha desorganização com o tempo muitas das vezes não dá certo. A gente tem em comum aí as nossas esposas acabaram ficando mais amigas, a Andréia, que é médico, sonho da minha esposa, então é super bacana em nossa relação de amizade. Pena que a gente tem convivido poucos aí nos últimos tempos. Mas é isso aí, um feliz aniversário pro meu grande amigo Mineirinho, tá? Elton, um feliz aniversário, que Deus abençoe, tudo de melhor para você, meu amigo. Espero que a gente possa ter mais histórias engraçadas para contar, tá? E tô te devendo aquela costelinha barbecue, hein? Não esqueci não. Um abração, que Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau. A Paty não pôde, e essas minhas desorganizações, tentei gravar o vídeo com ela, mas infelizmente não consegui. Agora tô com o bebê em casa, tá uma loucura. Valeu, um abraço. Vamos lá, né? Missão dada e missão cumprida. Meu gigante amigo baixinho, Eliton. Fazendo agora 50 aninhos. Metade da vida já feita, né? Já passando da metade do caminho. Já tá começando a descer a ladeira agora, né? Conheci esse baixinho em 98, numa pelada. Na pelada 5S, que era a pelada BH Trans. E daí, eu acho que foi o primeiro que ele na pelada, depois que ele entrou. Mas aí pra frente criou uma amizade muito grande com esse baixotinho e a gente tava sempre junto em festa, nas bagunças, tudo que rolava, as festas de família. Ele virou alguém da família, né? Ele virou um elemento da nossa família, um pequeno elemento. E hoje eu tô muito feliz por estar aqui contando um pouquinho da história dele e comemorando junto com ele esse aniversário. É um cara que foi muito importante em parte da minha vida. E só alegria falar desse baixinho. Tem uma história muito boa sua, velho. Que você tinha uma moto, uma CG azul ou roxa, não sei. E você ia pra pelada com ela. E a gente tava lá na resenha depois da pelada e eu e o Nilson lá, meu irmão, trocando ideia, tomando uma e vimos que a sua moto estava amassada. Aí a gente solta pro seu Hélio, tem essa moto amassada aí, você é bom demais, só. Ninguém rouba. Velho, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Tem história boa pra caralho. Mas é isso, velho. Fiz aniversário pra você. Muitas alegrias, muito sucesso. Volta sempre aqui em BH pra gente ter um pouco de resenha, um pouco de pelada e um pouco de vivência de novo. Aí em Sampa eu sei que tá correria, mas aqui em BH é muito melhor, filho. Volta. Parabéns, baixinho. Parabéns, velho. Só alegria. Beijo no coração.
Fala, Wellington, passando por aqui para te desejar um feliz aniversário, muita saúde, sucesso, paz, prosperidade. Você é um cara que merece, cara. Feliz aniversário, Tatuzão! Que Deus te abençoe! Bom, e ser amigo do Wellington, né? Com certeza a gente tem muitas histórias interessantes para contar, né? Uma delas, a gente fazendo alguns dos nossos churrascos na casa do Wellington. Nesses churrascos, ele conseguiu ir embora do próprio churrasco e dormir na casa dele. O churrasco começou às 12 horas e aí, por volta das 15 horas, a gente procurando o Wellington, cadê o Wellington, cadê o Wellington? Alguém falou assim, ó, eu acho que o Wellington foi dormir. Ele conseguiu ir embora do próprio churrasco, dormir e depois ele ia voltar. Então, assim, Wellington, não vai se repetir isso hoje, hein, cara? Não vai embora do churrasco. Gente, vigia o Wellington aí pra ele não ir embora, hein? Se ele der um sumiço aí, é porque ele foi dormir, hein? E tem outras histórias interessantes das músicas que a gente cantava. Tem uma música que onde a gente tá, a gente sempre lembra dele toda vez que toca, que é Liberdade Provisória de Henrique e Juliano. Ele adora cantar essa música. Acho que merece uma palhinha. Vai lá, Wellington. Canta dá uma aí pra palhinha pra gente aí. Wellington, boa noite. Para começar, gostaria de desejar feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, muita paz e que essa data se repita aí por mais 50 anos. Você é um cara muito especial, né? Gosto muito de estar próximo de você e quando isso acontece eu aprendo muito, né? É um fato interessante, né? E talvez você não lembre, mas que me marcou, que eu lembro como se fosse hoje. Foi o dia que eu vim aqui na sua casa, né? Pedi os seus pais para namorar com a Mara. E você estava ali na sala junto, né? E acabou que eu fiquei muito envergonhado. Cada comentário que eu fazia, você aumentava um pouco o volume ali da televisão, né? Que estava assistindo um filme, demonstrando que estava muito incomodado ali com o que eu estava falando. Acabou que seus pais precisaram vir para o quarto aqui para mim conseguir conversar com eles. Mas assim, nunca tive dificuldade, né? Sempre foi muito parceiro, muito amigo. E eu te agradeço aí. Inclusive ele me deu um presente muito importante nesse Natal, né, de 2025, que foi uma impressora 3D que ele não estava usando lá e eu estou gostando muito, fazendo alguns trabalhos, inclusive ela está até aqui, né, próximo. Mas eu agradeço aí pela parceria de sempre, meu irmão, fique com Deus, Deus te abençoe sempre. Então, demorei um pouquinho a gravar o vídeo, mas tô gravando, ainda tá em tempo, né? Tentei lembrar de alguma história engraçada, assim. E a única situação que eu lembrei é uma história até que o Wellington mesmo que conta. É que depois que eu nasci, que eu sou a caçulinha, né? E tava maiorzinha assim, aí eles iam brincar na rua, ele e o Elimar. E minha mãe meio que obrigava a me levar. Falava, não, pode levar ela também. E eu atrapalhava, né, a brincadeira deles. E eles não acham engraçado, mas eu acho. E é isso. Eu tinha até, acho que uns 10 anos eu tenho essa lembrança também, que eles me levavam aqui pra quadra, mas eu já tava maiorzinha, né, não precisava de ninguém ficar me olhando, eu ficava sentadinha lá, brincando lá na arquibancada e eles jogando. Essa aí eu lembro. Mas esse mais novinho eu não lembro, não. E eu sofri um pouquinho na mão dos dois, porque a caçulinha, né, e a minha mãe sempre me defendia, e eles meio que ficavam com ciúmes, mas é isso, faz parte, né, vida de irmãos. Mas te desejo tudo de bom, Wellington, que Deus continue te abençoando, que venha aí pela frente mais 50, 80 anos. Nós te amamos muito, né, eu, o André, o Pedrinho, e estamos sempre aqui para o que você precisar. Um abraço, fica com Deus. E aí, meu cunhado, tudo bem? Bacana demais? Ô, meu, eu não sou bom para fazer isso não, eu tô no serviço agora, mas eu vou tentar expressar algumas coisas que a gente lembra de você, né, cara? Toda a vida você foi um cara pequeno, mas coração muito grande, né? Tá doido, eu te admiro pra caramba. E eu te falo que você tem que ser estudado, né? As suas proezas que você apronta, né?
de novidade, coisa boa que você traz para nós aí, tá bom? Eu tenho uma lembrança muito boa de você aqui, a gente toda vida te protegeu demais, toda vida te protegeu, porque assim, infelizmente você não cresceu, né? Você não crescia, depois fez um tratamento para crescer, e cresceu e ficou grande demais, eu acho, tá bom? A gente não tinha nada, o tempo já passou. Você estava com 30, quer dizer, isso eu já tenho 13. Você tinha 13 anos, meu amigo. 13 anos, 12 para 13 anos que eu te conheci. E as coisas veio mudando, veio acontecendo. Né? Hoje eu faço parte da família. É isso aí. Muito bom. E os tempos passaram. 38 anos. Você estava com 12 para 13 anos. E levou você para um passeio sem Elimar. Só que você, toda a vida, né? A gente protege o Elimar, mergulhava. Nós fomos de ônibus. Chegou lá, foi para cachoeira, foi para lagoa, foi nadar. E a gente sempre te protegendo. Sempre te protegendo. Não, cuidado que ele vai afogar, ele é pequeno. O Elimar toda a vida foi grande, né? E é isso aí. Hoje a gente foi, curtiu a viagem, voltou, né? Muito boa viagem. E eu queria te levar para fazer uma presença, né? Para ficar e na roça, a gente aproveitar o passeio, o que eu tinha para oferecer na época. E na época valeu a pena. Nós não tinha nada para oferecer. E foi muito bom, tá? Você cresceu, meu camarada. Prosperou, graças a Deus, né? É isso aí, lembranças boas de você. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação de fazer parte da família. Uma satisfação de ser o seu cunhado, né? O seu meu cunhado. É isso aí. Felicidade mesmo. Que essa data repita por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Saúde, paz, para você conduzir sua família. Muito obrigado. Grande Zolim, meu amigo, passando aqui para desejar, né, aquele aniversário da celebração aí de vida, né, dos anos aí maravilhosos, bons tempos que vivemos com esse grande amigo. Jesus abençoe a ele, uma pessoa boa. Valeu, Zolinho, tudo de bom para você. Aqui, um dos componentes aqui, né, da família Dantas Pereira, não? Toninho, abração para você, meu amigo. Sempre boas lembranças dos tempos passados, não do futebol, né, que o futebol era ruim, sempre fui arranca-toco, mas muito feliz por ter você como amigo na família. E que Deus te abençoe por tudo, cara. Muitos anos de vida, muita paz, muita felicidade. Valeu? Tudo de bom aí pra você, meu amigão. Toninho, abração pra você. Gosto muito de você, viu? Todos nós gostamos. Valeu! Ei, Tieto, tudo bem? Assim, minha história você já mais ou menos já sabe, né? Que é sobre a pecinha do xadrez. Você viu que tava faltando uma pecinha, mas pra lembrar que o quarto era uma bagunça, aquele quarto quando eu morava com a minha avó, não sei nem como é que, né, que sobrevivia dentro daquele ambiente, mas nem tinha sido eu e a Thaís, a gente não tinha entrado lá, mas isso acordou a gente após as meia-noite, fazendo a gente caçar naquela bagunça. Enfim, isso aí, toda vez que a gente encontra, a gente dá risada disso. E tem uma recordação muito boa também, que foi quando o senhor deu pra gente a toalha da Hello Kitty. Era uma toalha que tinha desenho da Hello Kitty e vinha personalizado com o nome Tamara, a minha Tamara e da Thaís. Então foi bem legal, porque o senhor não tinha, assim, né, muito hábito de demonstrar carinho e tudo mais, era mais os xingões mesmo, os puxões de orelha. E essa toalha, inclusive, eu tenho ela até hoje. Foi uma recordação muito bacana que eu tenho guardada do senhor, tá? Feliz aniversário, feliz vida.
Isso é muito importante para mim. Um tio, assim, sempre esteve presente, né? Sempre preocupou. Porque às vezes a gente pensa que o chamar a atenção é só uma coisa ruim, mas não é. É um sinal de amor também. Sou meu padrinho de crisma, agora meu padrinho de casamento. Então, assim, somente elogio, só agradecer, tá? Que viva mais 50 em grande estilo. Te amo muito. Beijos. Fica com Deus. Aqui é o Pedro. Feliz aniversário. Beijo, te amo. Fala com o Tieto, que você ama ele. Fala com o Tieto. Fala assim, beijo, te amo. Beijo. Beijo. Ei, Tieto, demorei um pouquinho pra gravar. Você sabe que eu não gosto muito de falar. Mas quero que você saiba que eu te amo muito. Mesmo com seus defeitos. Todos nós temos, né? E uma coisa engraçada que eu lembro de quando foi seu casamento. E você escreveu help no sapato, a hora que você ajoelhou, todo mundo viu você pedindo socorro. Socorro, não quero casar. Não, mas brincadeiras à parte. Quero te desejar tudo de bom. Que você é um irmão bom. Você tem seu jeito peculiar. Mas quando a gente precisa de você, de uma palavra de apoio, de um carinho, a gente sempre tem, né? Um beijo muito grande, desculpa do vídeo ser curto, mas eu não sou muito de falar, você sabe, mas amo muito você. De montão, beijos mil, tchau. Fala, Elton, beleza? Cara, falar de você são tantas coisas que a gente pode falar, de momentos importantes, né, que a gente já passou, mas tem duas coisas que, assim, que pra mim, eu sempre falo com a Tamara, eu falo, Tamara, primeira na questão tecnológica, toda vez que a gente vai aí na sua casa, a gente sempre tem alguma coisa que a gente aprende, que a gente traz pra nossa vida, então eu sempre falo com ela, ô Tamara, isso é ar-condicionado, será que é bom? Manda mensagem pro Hélito lá que ele vai saber. Então você é o cara que sabe de tudo sempre. Então a gente sempre tá lembrando por esse motivo, além de todos os outros, que a gente gosta muito de você. E também do ceviche. Eu aprendi aí, indo aí na sua casa, a fazer o ceviche. E agora toda vez que vem alguém aqui em casa, eu faço questão de fazer também. Falo, ó, eu aprendi lá com o Hélito, lá em São Paulo. No mais, Hélito, tudo de bom para você. Feliz aniversário. Você é uma pessoa muito bacana, gosto muito de você. Sempre nos recebe aí com muito carinho, muito amor. E espero que você tenha muita saúde, muitas realizações na sua vida. E que a gente possa estar mais presente em breve aí. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom. Fala, mineiro, tudo bem? Mineiro, passando aqui para te desejar os parabéns, muitos e muitos anos de vida, que Deus te abençoe sempre, e momentos bons, mineiro, nossa, cara, não tem nem como contar todos, foram vários. Você tive a oportunidade de conhecer BH, cara, uma família linda, uma família, cara, que me acolheu como se eu fosse parte da família. Você me apresentou vários e vários lugares, né? E os nossos almoços de sábado, na adega, que coisa maravilha. Pescoço de peru, muito bom, cara. Vários rolês de moto, cara, XJ. Tive a oportunidade de andar muito com a sua moto. Cara, você não tem nem palavra, cara. Você é uma pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe, te ilumine, você e toda a sua família, cara. Que nem eu falei, não tem palavra pra você. Você é uma pessoa que fora do comum. Agradeço a Deus por ter conhecido uma pessoa assim, que nem você. Muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando sempre, cara. Um abraço. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Abraço, mineiro. Fica com Deus. Bom, eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo aqui, que eu tava esperando o Cruzeiro ganhar pelo menos 2 jogos seguidos, né? Mas pelo jeito não vai rolar, né? Com esse técnico aí não vai dar certo. Talvez esse vídeo envelheça mal. Em falar em envelhecer, parabéns Maradona! 50 aninhos! Com
corpinho de 60, não, brincadeira. Bom, Maradona a gente não se conhece há muito tempo, né? Acho que uns 3 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Mas é um cara muito espirituoso, sempre de bom humor. A Andréia que não escute isso, né? Porque ela não deve compartilhar da mesma opinião. Mas nesse tempo aí que a gente se conhece, ele ou a gente já dividimos aí alguns episódios engraçados, né? E eu acho que se tivesse que falar um deles, eu acho que seria o dia que a gente estava tomando uma cerveja, e aí apareceu um cara que parecia íntimo dele, né? E aí ele também, trocando papo com ele, não sei o que. Aí de repente ele vira assim pra mim e fala: putz, não lembro de onde eu conheço esse cara. E a sorte é que logo depois entrou uma outra pessoa no bar e se apresentou pra esse cara. E esse cara falou o nome dele. E aí quando ele falou o nome dele, o Maradona imediatamente não, né? Demorou um pouquinho, mas ele falou: pô, já lembrei de onde eu conheço ele. Então, acho que essa história retrata um pouquinho o jeito Maradona de ser. Mas é isso, é um cara super do bem, coração grande, maior que o Cruzeiro. E é isso, passando aqui para desejar um feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, e que ele volte logo aos gramados, né? Porque ele entra em campo, mas não consegue jogar, né? Isso é complicado, né? Valeu, Maradona, feliz aniversário, grande abraço, meu amigo, tudo de bom aí sempre. Oi, pessoal. Sobre a história do Hélito que eu não esqueça da época que eu e a mãe dele saiu e ficou ele, mas o Elimar lá dentro de casa só os dois. E os coleguinhas deles foi fazer medo nele, subiu em cima da laje e ficou fazendo barulho. E eu tinha um revólver, achei que ele não sabia onde estava guardado e ele acabou, quando ele pegou o revólver, foi achando que era gente estranha, e quando os meninos viram, ele estava com o revólver apontado para eles em cima da laje. E eles quase caíram de medo da época lá. E eu nem imaginava que eu sabia onde o revólver estava guardado. É só isso aí. Perto aqui agora. Fala comigo, mano. Bom ou não? Velho, momento feliz. Você me regaçou. Nós brigou a vida inteira, velho. Você não tem noção, não. Nós brigou, mas brigou muito. Mas muito, muito, muito. Sabe essa que eu luzinha aqui agora? Mas... cara, nós nunca deixou um de amar o outro. Então, assim, um momento engraçado que você sempre levava porrada, eu tinha que te ajudar. É normal. Você apanhava da Andresa e da Adriana, velho, vizinha. Eu tinha que te defender de hoje, moleque. Pelo amor de Deus. Tudo bem que você não era provido numa altura boa, igual eu, bonito, entendeu? Baixinho, mas eu acho que o principal, a gente tem que voltar a falar que ama. Eu te amo, cara. Te amo pra caralho. Amo demais. Tô com você até debaixo d'água. Todas as decisões que você fizer, eu tô com você. Errado ou certo. Você só tem o seu irmão, velho. Par de homem é só nós dois, velho. Tamo junto. Você sabe que homem tem que segurar um pouquinho da barra. As nossas irmãs é mais ou menos. Zoeira, mas tudo é braba demais. Mas tamo junto, sempre. E momento engraçado é isso, besteira, que a gente sempre brigou pra caralho, mas brigou em prol de ser melhor. Eu acho que é isso, entendendo que podia ser melhor. Você que eu sou sistemático e eu sistemático do meu lado, e tamo junto, é isso aí, vida que segue. 50 anos não, você vai viver 100, companheiro, vamos pra cima. Eu não dou conta desse monte de problema. E vamos pra cima. Beijo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais. Vamos falar que ama um outro. Eu não tenho vergonha, não. Eu amo meu irmão, amo minhas irmãs, mas amo meu irmão. 50 anos, parabéns, que Deus te abençoe, tá bom?
Com Deus. Fala, meu amigo Wellington, como é que você tá, cara? Confesso que eu fiquei muito feliz quando você me ligou pra fazer um depoimento aí no seu aniversário, tá? Achei legal, a ideia é massa. E falar de você é fácil, né, meu cara? Não tem segredo, não. Você, pra mim, tipo, você é um cara que mesmo longe, a gente tá sempre próximo. É um cara do bem, cara. Eu acho que todo ser humano tem que ter alguém como você do lado, cara. Um cara prestativo, que sempre tá ali pra te dar uma força, sempre tá ali pra trocar uma ideia, beleza? E é um prazer, cara, fazer parte aí da comemoração do seu aniversário. Tamo juntos sempre. Queria desejar muitas felicidades, saúde, tudo de bom, cara, que você merece. Que você, cada dia que passe, continue sendo esse camarada do bem aí. E é isso, cara. Ao fundo aí, ó, Lagoazinha da Pampulha, caminhada. Bora pra atividade. Um abração, meu caro. Tudo de bom pra você. E sucesso. Um abraço. Até mais. Tchau. 2026. 50 anos, hein, baixinho? Puta que pariu. Tempo passa, hein? Aliás, tempo voa. E a poupança Bameirinhos continua numa boa. Essa é de sua época. Conheci o Wellington em 2002. A gente trabalhou junto na mesma empresa. E nós nos identificamos muito bem, né? Dois baixinhos, dois avacalhados. Mas duas pessoas muito honestas, muito queridas, né? Em todo lugar que frequentamos, então nós nos identificamos muito bem. Um atleticano, no caso eu, e o outro Maria, cruzeirense, no caso ele. E de várias e várias histórias que nós temos, eu tenho duas que são muito bacanas. A primeira, isso foi em sei lá quando foi, entre 2002 e 2005. E eu tinha entrado para a faculdade e precisava juntar dinheiro, né, para formatura, e tinha que ficar vendendo bichinho, vendendo aqueles negócios de arrecadar dinheiro. E o Wellington comprou na minha mão 3 cachorrinhos de pregar na geladeira. Cada cachorrinho custava R$5. Então chegou no dia de pagar, ele entrou na minha sala, deu bom dia para a turma que trabalhava lá, e com uma sacola de moeda de 1 centavo, moeda de 5 centavos, moeda de 10 centavos, e falou assim comigo: eu vim pagar os bichinhos. E aí eu falei com ele: não, você tá de sacanagem, você não vai me dar esses bichinhos não, né? Você não vai me dar essas moedas não, né? Ele falou: por quê? Moeda não é dinheiro, não? E a galera rindo na sala, bicho, que patuagem de moeda. E eu todo sem graça, né? Galera me zoando. E ele saiu, bicho, rindo à toa. Ele deu uns 20 passos. Na hora que ele tava saindo na porta da sala, eu chamei ele: Eli, faz favor. E ele voltou rindo, igual um pavão. Aí eu fui, abri minha carteira, tirei R$5, entreguei os R$5 na mão dele, juntei a sacola de moeda e entreguei para ele. Falei assim: tô pagando a pelada do mês. Ele administrava a pelada que a gente jogava junto. Eu devolvi na mesma moeda, literalmente. E ele saiu de lá muito sem graça. E a outra passagem, ele foi me visitar com a Andréia em Natal, 2009. E a gente estava fazendo um churrasquinho. E ele adora carne de porco, né? Mas ele não pode comer porque ele empelota todo. E aí ele achou que ele estava mentindo, escondendo da Andréia, que ele estava comendo carne de porco. Aí eu lembro que a Andréia foi no banheiro, ele comeu uma lasca de bacon. Na hora que ela voltou, ela falou:
Wellington, você tá comendo carne de porco? Ele falou, não tô não. Tô não, André, tô não. Ela falou, tá sim, olha no espelho, você tá ficando todo vermelho, empelotado. Aí ele não aguentou, ele disparou a rir. Eu falei, bicho, você quer enganar sua mulher se você muda de cor? Bicho, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Que viva aí no mínimo mais uns 50. E que daqui 50 eu possa estar também gravando outro vídeo. Beijo no coração. Fala, herói! Bom, você deve estar curioso para saber porque que eu chamo ele de herói, né? E aliás, herói, ó, botei a minha melhor roupa, hein? Bom, eu conheci o Wellington no estacionamento da RIP. Nós trabalhávamos no mesmo prédio, mas ele ficava no terceiro andar e eu no primeiro, e praticamente eu quase não tinha contato nenhum com ele. No dia de semana de trabalho, aqueles dias que você acorda e está totalmente ensolarado, peguei minha moto, caminhei para a RIP e não coloquei casaco, não coloquei roupa de chuva, fui trabalhar. Durante o dia, o tempo mudou. No final do expediente, saindo para o estacionamento de moto da RIP, atravessando um pedacinho de chuva, eu fiquei paradinho ali, esperando a bendita chuva passar. Porque eu não tinha nada, não tinha um casaco, não tinha uma capa, e eu ia chegar extremamente molhado em casa. Quando o Wellington chegou, olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo ali, parado. Eu falei, olha, meu amigo, eu estou aguardando a chuva passar, porque senão eu vou chegar muito molhado em casa. E aí ele falou assim, não, toma aqui meu casaco. Eu falei, que isso? Não, toma meu casaco, eu tenho 2. E aí, por encanto, né, coisa de Deus, o casaco coube certinho em mim. Graças a Deus, eu fui para casa protegido, não cheguei tão molhado quanto eu imaginava, e aquilo ficou na minha cabeça, né? O tamanho do gesto do Wellington. E a partir daí, eu comecei a chamá-lo de herói, porque para mim foi um ato de um herói. A empatia que o Wellington teve comigo, sem não me conhecer, sem saber se eu ia devolver o casaco para ele ou não, mas ele teve esse gesto. Wellington, isso ficou muito marcado para mim. E é por isso que quando a gente se encontra, ou a gente se fala, eu chamo ele de herói. Porque a partir daí, ele se tornou um herói para mim. Foi um ato de herói. Meu amigo, eu agradeço a Deus por ter feito que a gente cruzasse os nossos caminhos. Que esse laço da amizade fosse construído, né? Cara, eu te desejo no seu aniversário de 50 anos tudo de bom e que Deus possa permitir que você viva esse momento mais e mais e mais. E aí, a gente tem que fechar com chave de ouro, né? Parabéns e saudações vascaína. Fique com Deus. Ei, Zulinho, tudo bom? Estamos aqui para deixar nosso abraço, desejo de felicidades, que você siga com muita saúde a sua caminhada, que junto da nossa amizade, que já faz muito tempo, né? Nós não podemos nem ficar contando aqui, não. Não, desde a época que você mudou de nome, né? Era o Wellington, agora é Zulinho, porque naquela época eu usava lente de contato, aí pegou. Para fazer mais sucesso? Fazer mais sucesso e tal. Aí André não resistiu, né? E tem várias histórias aí nessa longa caminhada nossa. Uma que a gente não esquece, de vez em quando fica rindo, é aquela você e Tizé lá em Porto, pegando cobra pelo rabo para jogar no mato e tal, foi uma farra bem legal. Essa é uma delas, várias outras aí, umas farras gostosas e tal, com a turma toda, né, que a gente não esquece. E fica o nosso abração para você. Nosso abraço, desejo de felicidades, né? Fica com Deus. Beijão. Ei, Eito, tá joia, cunhadinho? Engraçado não, mas assim, medonha, né? Porque eu viajei com você uma vez pra São Sebastião do Maranhão, eu achei que eu ia morrer, eu juro pra você. Porque você tem um pezinho pesado, eu fui rezando, né? Daqui até lá pra não morrer. E nem matar meu filho, né? Que tá lá atrás. Agora, outra coisa, eu tomei birra de Zé Ramalho.
Porque você foi ouvir Zé Ramalho de Belo Horizonte até São Sebastião. Eu não aguento nem ouvir mais nenhuma música de Zé Ramalho. Eu tomei birra por sua causa. Não é engraçado, não. Mas, assim, a minha história, eu sempre gostei muito de você, porque, assim, eu lembro quando eu comecei a namorar com o Elimar, vocês dois também não conversavam, não. E eu gostava muito de ficar com você. Ficava você, a Andréia e a Amara, e eu, a gente ficava deitado assistindo filmes, assistindo essas coisas, né? Na época, era CDs, aquelas fitas que a gente alugava, né? E eu lembro que eu gosto muito de um filme que eu aprendi a gostar dele por sua causa, que é um filme de cavalos. Eu tô tentando lembrar o nome aqui. Que eles atravessam o deserto e tudo. Mar de Fogo. É um filme que eu gosto muito. E isso aí é uma coisa boa que você fez. Grande beijo. Amo muito você, tá? Você é meu cunhadinho preferido. Beijo. Pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui para falar do meu amigo Wellington. É um amigo que a empresa me deu, né? E agora vai ficar para a vida toda. Então, queria desejar muita saúde, né? Para você, muitos anos de vida, muito churrasco, muita festa, para que a gente possa comemorar sempre. Dizer que você é muito especial aí pra gente, pra mim, tá? E tudo de bom pra você, e estamos aí no dia da sua festa. Parabéns, Wellington, tudo de bom pra você. Continue sendo essa pessoa tão iluminada, divertida, alegre. Que Deus possa te abençoar imensamente na sua vida, e bora aproveitar. Valeu, Wellington, obrigado aí. Tamo junto, hein? Sempre. Abraço. Tchau, tchau. Beijo. Fala, meu amigo Wellington, vulgo Maçã, beleza? Cara, esse vídeo demorou para sair, né? Mas vamos lá. Primeiro, antes de eu te parabenizar, vamos contar detalhes de algumas histórias que a gente teve junto aí no nosso período de EGESA. Algumas pérolas, né? O cara que desce do carro bravo, com o encarregado geral, querendo saber por que não está imprimando para vir fazer a pavimentação asfáltica ainda, sendo que estava na subbase ainda, né? Mas normal, ainda estava iniciando na carreira de engenhar, como diz. E outra pérola gigantesca que eu não posso deixar de falar, quando o senhor cortou as bocas de lobo no ponto baixo, o ponto que dava água, você vai lá e manda cortar as bocas de lobo. Mas é como diz, né? É errando que se aprende. Mas é isso aí, meu amigo, parabéns aí por esse meio século de vida, né? Que Deus possa abençoar, que venha mais meio século aí, te dê muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Um grande abraço. Bom dia, meu amigo Wellington, né? Meu vulgo Maçã, aqui, passando aqui para te parabenizar esse meio século que você está aí, né? Lembrando de umas peripécias que você fez aí, quando você trabalhava aqui no Vale do Aço, tipo assim, né? Uma é tomar 7 tombos na estrada de chão, tipo assim, né? Andando de moto e tal, tentando desviar aí e tomando um tombo atrás do outro, um para alinhar o outro. E uma outra peripécia que você arrumou é tipo assim, gente, vocês têm que pagar pau para mim, sabe por quê? Eu passo lá no radar ali, pro lado de Bela Vista ali, de uma levada, de aquele lado, passo só para a esquerda, eu não tomo uma multa. Um mês depois, 2 meses, o que chegou? 11 multas para você pagar. Então, assim, né? Dica, né? Não escutem o Wellington, gente. Não escutem o Wellington. Então, assim, mas no padrinho de casamento aí, né? Então tem que só parabenizar ele aí do meio século que ele tem de vida aí. Parceirão nosso, vulgo Maçã. Parabéns, Maçã, parabéns, estamos aí, né? Ó, não tô ó. Bom dia, meu grande amigo. Como é que tá essa força? Como é que tá o São Paulo aí? Tá tudo bem? Eu tô ligando para você aí, para desejar você felicidade. 50 anos, rapaz, o negócio tá ficando sério, hein? Mas se Deus quiser, tá tudo bom, graças a Deus aqui, conosco, com vocês aí tá tudo bem também, né? A esposa, tá tudo bem? Muita felicidade para você, tá bom? Um grande abraço. Oi, Wellington, saudações celestes.
passando para dar um feliz aniversário, desejar que todos os seus sonhos se realizem, que você seja muito feliz e que Deus te proporcione muitos e muitos anos de vida. Um fato de nós dois que eu recordo com muito carinho foi quando você me apresentou lá na casa do Igor, se eu não me engano era Páscoa, a cachaça com ambu. Aquela sensação foi maravilhosa e eu guardo com muito carinho essa lembrança que eu tenho com você. Sua vez, mãe. Eu lembro de você, uma gracinha como você sempre foi, muito bonitinho. Lembro de você com a pimenta também, a pimenta que 10 não come. E desejo tudo de bom para você, um feliz aniversário, que você seja tranquilo e tranquilo mesmo com a sua família toda que vai para ir para sua casa. Muitos beijos, te amo. Oi, Eliton. Essa foi difícil, viu? Puxar lá da infância alguma lembrança, mas eu lembro da gente lá no terreiro da casa da avó Lia, brincando de pegador, ao redor da fogueira. Era muito bom. Memórias que não voltam, mas que são inesquecíveis. Tô aqui para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, que o nosso time esse ano dê alguma alegria pra gente, né? Que nós merecemos. É isso. Tirei seu dia aí junto com parte da família, né? Ficou meio dividido, mas graças a Deus todo mundo unidos. Beijo. Beijo, com Deus. Tchau, tchau. Feliz aniversário. Elito, meu grande amigo, 50 anos, hein? O tempo passa rápido demais, meu Deus do céu. Falar o que desse cara, sensacional, um dos melhores camisas 5 com quem eu já joguei, tive o prazer de jogar ao lado dele. Então, falar o que desse camarada, né? A maioria dos nossos casos a gente não pode contar em público não, porque é impróprio para menores, né? Todo mundo novo, com as curtição, mas uma das coisas que sempre me impressionou no Elito, quando a gente saía, às vezes a gente tinha uma pelada, que era sábado de manhã, ela exige até hoje, né? A gente inaugurou essa pelada no final da década de 90, ou seja, tem 30 anos de pelada, né? Hoje em dia cada um foi pro seu lado, né? Eu fui pro interior de Minas, o Elito foi para São Paulo, e acaba que a gente não vai mais nessa pelada, mas a pelada existe até hoje. E aí o interessante é que às vezes a gente saía, né? Naquela época era moda, a gente saía de madrugada, todo mundo, cada um pro seu canto, né? Com sua turma, às vezes juntos. Aí a gente chegava no dia de manhã para jogar bola, a gente virava, né, à noite. E chegava de novo jogar bola e tava tudo certo, né? Hoje eu acho que se eu fizer um trem desse, eu desmaio no primeiro toque na bola. Mas era comum. E aí a gente chegava de manhã cedinho para jogar bola, o Ed já sempre tava lá no bar da quadra, né? E ele tomava uma bebida muito doida, cara. Ele tomava de manhã cedinho, eu falava, Ed do céu, acabou de sair da noite, tá tomando esse trem aí. E ele falava assim, não, cara, isso aqui é a melhor coisa que tem, cara. Vocês não estão preparados para isso ainda, mas um dia o mundo vai me reverenciar. E a gente ficava levando a brincadeira, né? Assim, verdade, não vai acontecer, né? Então, isso era lá na década de 90, início dos anos 2000, né? Então a gente achava que realmente aquela loucura dele, né? Passaram-se os anos, cada um foi para um canto, e eu fui pro interior, e aí, sei lá, nem lembro mais, 2013, 2014, por aí, já tinha passado uns 15 anos dessa época nossa, né? O carnaval de Belo Horizonte começou a bombar, porque na nossa época não tinha carnaval, né? Aí agora o carnaval começou a bombar em Belo Horizonte, e aí os blocos, e um dia eu resolvi ir nesses blocos, né? E quando eu chego no bloco, rapaz, de madrugada, tinha um bloco sair de madrugada lá no centro de Belo Horizonte, chegava umas 5h30, 6 da manhã, não sei, a galera tudo chapando e tal. Aí na hora que eu fui pedir, não achava uma latinha de cerveja pra comprar. Eu falei, não é possível, esse povo que não bebe cerveja, e todo mundo só bebia dose, cara. Aí eu cheguei pra um camelô que tinha lá, um ambulante, falei assim, ô, o que vocês estão bebendo aí? Deixa eu comprar uma também. Aí o cara chegou, cara, aqui todo mundo só bebe esse trem aqui, cara. Aí eu falei, que é isso, velho? Aí na hora que eu olho, era a bebida que o Hélio bebia há 20 anos atrás. Falei, puta merda, aquilo lá que eu ficava zoando, eu ia falar que era bebida de mendigo. Hoje todo mundo no carnaval bebe isso, cara. Era o quê? Era selvagem com corote. O Hélio já bebia isso aí na década de 90. Esse trem só foi ficar famoso nos carnavais de Belo Horizonte 20 anos depois. Ou seja, o Hélio sempre foi um visionário. Então, aí é isso, cara visionário. O cara já fazia moda há 20 anos atrás. O pessoal que estava bebendo, aquele que o Hélio bebia antes e que ninguém bebia, não tinha nem nascido quando ele já bebia aquele trem. Então é isso aí, o cara é um visionário mesmo. Um abraço no coração, Hélio. Felicidades, tudo de bom. Ei, Eliton,
Feliz aniversário, tudo de bom para você. Que Deus te proteja, te abençoe. Você é um menino maravilhoso. Você sempre ajudou todo mundo, na maior bondade. Não mede esforço para ajudar. Eu lembro da viagem que fizemos com você e a Andréia. E quando você era criança, você ficava com os meninos, você estava sempre cuidando, você tem esse dom do cuidado, você cuida de quem está perto de você. Isso é muito bom, isso é um dom. E você está lindo mesmo, não parece que está fazendo meio século, de jeito nenhum, você está muito jovem, está jovem demais. E que essa data se repita por muito e muitos tempo. Que você seja muito feliz, muito feliz. E aproveite bem. É uma idade linda. Muito bacana. E junto com a família, melhor ainda, né? Pena que a gente não pode estar aí com você. Não vai dar. Mas eu tô presente, tá? Porque eu gosto muito de você. Você sabe disso. Nem precisa falar, né, Érica? Nem precisa falar. Gostamos muito de você. A família toda gosta. Porque você é um menino de ouro. Muito educado, muito gente boa, muito cuidadoso. E eu sou feliz por ser sua tia. Sou feliz por você ser o meu sobrinho, que continua lindo do mesmo jeito. Um beijão, fica com Deus e muita alegria aí na sua festa. Beijo. Oi, Eriton. As coisas que eu lembro de você, vi, quando você nasceu, você teve um probleminha nas vistas. E todos os dias você amanhecia com o olho empregado. Eu mornava a água filtrada, molhava algodãozinho para desentupir, para abrir seu olho. Isso aí eu lembro bem. Depois a gente foi lá em Santa Luzia e você levou uma oferta e pôs lá com a sua mãozinha lá nos pés de Santa Luzia para agradecer que você tinha melhorado. E tem as travessuras de quando você cresceu mais. Você ficava atrás de mim, caçando quando eu cozinhava ovo para o passarinho, você ficava gritando, igual passarinho, chamando igual passarinho, querendo ovo. E tem muitas coisas, agora no momento eu não estou lembrando demais. Quando você era coroinha, gostava demais de quando você era coroinha. Eu achava lindo você sair para ir ajudar o padre a se lembrar. É isso. Tem muita coisa, mas a cabeça da mamãe não tá muito boa, não. Beijo, com Deus. Fala. Ô, Elton. Tudo bem? Como é que vai? E aí, a cidade aí, como é que tá? Tudo bem. Então tá, ô Elton, tô ligando pra desejar muitos anos de vida, né? Muita saúde, muita paz, muito amor, paz e amor. E você falou para te passar alguma coisa, né? Que recorde você. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O dia, eu acho que eu fui almoçar lá na sua casa. E o América jogava, era um domingo. O América jogava no Mineirão esse domingo. Aí eu falei, vou chamar os meninos para ir. Eu sei o Elimar foram comigo nesse jogo do América. E por incrível que pareça, o América perdeu, rapaz. Você acredita? Então eu falei, poxa, então os meninos não vão ser mais americanos, porque o América perdeu, eu toco o jogo que eu vou levar eles, o América perdeu. E aí, isso não me sai da cabeça, entendeu?
É uma maneira, né? Uma maneira que eu encontrei de falar com você alguma coisa, né? Que a gente lembra e que não sai da nossa memória, né? Então, é isso. Queria fazer Muitas felicidades para você. Tudo de bom, né? Do melhor para você, né? E que essa data se repita, né? Por muitos anos mais. Alô, um abraço. Tchau. Quando fui apresentado ao Eliton, né, achei que ele tinha a língua embolada e não falava direito o próprio nome, né, que seria o Eliton, mas depois eu vi que era Eliton mesmo, e melhor depois ainda foi quando apareceu o Zulim. Aí sim, aí deu início. É um craque, né, na computação, né, na informática, e aquilo auxiliava muito a gente. E melhor, que era também, né, além de bom de bola e, né, um cruzeirense roxo. Aí caiu na nossa graça. Maravilha, ficamos super amigos. Saímos constantemente, né, para brindar, para comemorar, para as resenhas, né, pós-futebol, as outras resenhas também. Né, que não posso colocar os detalhes aqui, porque senão a Andréia vai pedir separação dele, ele vai dormir na rua pelo menos um dia. Né? Então a gente deixa esses detalhes para depois, por particular, para as nossas resenhas mesmo. E de repente esse rapaz, né, que era muito inteligente, formou-se, casou-se e mudou-se. Aí, cadê o Zulim? Cadê aquele nosso amigo? De vez em quando apareceu. Há pouco tempo tive o prazer de recebê-lo em minha casa, eu e minha esposa Fernanda. Tivemos o prazer de receber ele e a Andréia. Assim, matamos um pouquinho da saudade. E ele até me fez um convite, né? Vamos lá em casa, tal, né? Falei, não, vou sim, beleza. Aí, assim, até hoje não mandou o bilhete da passagem. Estou aguardando, viu, Zulim? Estou esperando aí o bilhete da passagem. Você convidou para sacar, mas não mandou a passagem, né? Estou aguardando até hoje, mas vamos encontrar assim, uma hora apareço aí, com certeza, tá? Um abração muito grande no seu coração. Que Deus abençoe vocês, tá? E feliz aniversário. Tudo de bom, cara. Tamo junto. Fala aí, baixinho. Como é que você tá, filho? Beleza? Bacana? Quanto tempo, né? Pô, você tá falando aí, nós, consideração com você aí, cara. Não fizemos vídeo até hoje. Mas, velho, é a correria, né? Correria aqui e tal. Nós estamos na correria aí, né? Mas, enfim, tô aqui fazendo meu papel aqui. Eu não poderia deixar de estar prestigiando você aí, seu cinquentão, né, velho? Eu já passei meu cinquentão. Já passei, aliás, estou passando, né, meu cinquentão, né, cara? Mas é isso aí. Foi muito bom, maravilhoso, velho. Nós estamos aí com saúde, graças a Deus, né? Passando para te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família, né, seu casamento. Eu não pude ir, infelizmente, não pude ir no seu casamento, mas te desejar um feliz aniversário, uns 50 anos maravilhoso na sua vida, que você é um cara excepcional, amigo, né, para toda hora. Nós já fizemos muitas bagunças, né, velho? Muita bagunça, que deixa pra lá, deixa quieto. Eu tô em casa, né? A casa que você ajudou a vir aqui abrir o alicerce, lembra disso? Tá lembrado disso aí? Você ajudou a abrir o alicerce aqui, que foi dureza. Nós viemos aqui em 5 carros, abrir alicerce, cada um com uma picareta, seu pai medindo, e foi um bandalô da porra, que foi dureza abrir o alicerce aqui. Você lembra disso, né? Vamos lá. Mas é isso aí. Você tá falando aí pra gente contar algum caso, né? Então tá bom. Eu não tenho muito caso positivo não, velho. Mas tudo bem, vamos lá, né? A gente só tem coisas boas pra falar, cara. Mas era zoeira demais, né, velho? Muita zoeira. Mas vamos lá. Você lembra quando você foi na médica lá,
de crescimento que você não estava desenvolvendo. Eu vou abrir o verbo, velho. Vou te constranger aí, mas depois você me xinga. Não esquenta a cabeça, não. Você foi na médica lá e não estava desenvolvendo e tal e coisa. Aí você foi na médica, a médica falou com você que você tinha que tomar um remédio à base de testículo de pato. Você lembra aí? Testículo de pato. Aí você passou açougue por açougue para procurar o testículo de pato. Você lembra aí? E você contou pra gente, testículo de pato. Aí você passou no açougue, o cara, testículo de pato, um olhava pro outro, não tem, cara, acabou. Um olhar pro outro, não tem. Aí você voltou lá na médica, ô doutor, eu não tô achando esse tal de testículo de pato aí, não tô achando em açougue nenhum. Ela, não, meu filho, não é isso não. Esse aí você pega aqui, manipulado aqui embaixo, na farmácia nossa e tal. Vamos ver se você vai lembrar disso aí. Vamos ver. E vai ter coragem de passar esse vídeo aí. Vamos ver. Vamos ver aí, né? Eu lembro muito bem disso. Eu lembro muito bem. Outra situação é que a gente era muito parecido. Você lembra disso aí? A gente era muito parecido. Sua mãe sempre falava que a gente era muito parecido e tal e tal. Um belo dia a gente indo para a escola. A gente não, né? Eu. Porque você nesse dia não foi. Eu até estava achando que você já sabia, né, o que ia acontecer. Um rapaz bombadão, tal, todo bombadão, lá perto da padaria do Diniz, perto da padaria do Diniz lá, o cara queria me pegar, velho. Falou que eu tinha mexido com a namorada dele e tal e coisa, isso e aquilo. Eu falei, velho, não sou eu não, cara, não tô sabendo de namorada não. E o cara começou a querer rasgar a blusa, dar uma de Hulk, rasgar a blusa. Enquanto o cara tava rasgando a blusa, eu pirulitei, dei linha. Entendeu? Aí depois eu fui conversar com você e você falou que era você, né? Por isso que nesse dia você não foi. Vagabundo, vagabundo. Me deixou lá, quase tomei uma porrada lá por causa de você. Mas é isso aí, essas são as histórias, velho, histórias maravilhosas. Baixinho, feliz aniversário. Deus te abençoe, tá? A sua vida, a sua família, tá? Que Deus possa estar provendo de bênção a você e a sua família, tá? Deus abençoe você. Fica com Deus, beleza? Guarda bolo pra mim aí. Até, com Deus. Tchau, tchau. O pessoal vai te mandar o vídeo aí. Pode ficar tranquilo, o pessoal vai te mandar. A gente tava aqui programando uma surpresa aqui, todo mundo, mas como a logística aqui de um ou de outro não dá, entendeu? Mas o pessoal vai te mandar, pode ficar tranquilo. Com Deus, até mais. Olá, meu nome é Igor, eu sou primo do Wellington e falar sobre o Wellington é uma coisa bem legal, porque talvez ele é um dos primos que eu tenho mais conexão de se parecer comigo, assim, um dos primos que mais parece comigo, olhando na minha perspectiva, né? Muita gente vai falar que é a altura, mas não é a altura. O Wellington é um cara assim que, assim como eu, é um cara meio nerd, gosta de tecnologia e ao mesmo tempo é um cara que gosta muito de praticar esportes. E ele tem alguns pensamentos assim que vão de encontro ao meu, eu acho bem legal. E quando eu era criança, eu gostava muito de ir na casa da Tiaguinha para ficar com meus primos, né? O Wellington e o Elimar, irmão dele. E nessa época eles faziam muita coisa juntos, né? E a gente jogava bola na rua, a gente ficava conversando, trocando ideia, fazia outras coisas, muitas coisas assim, números, soltar papagaio, enfim. Foi uma convivência assim, era um programa bem legal da minha infância. De lá eu lembro até que quando meu pai ia, que eu ia muitas vezes até para dormir, para ficar lá mais dias. E eu lembro quando a minha família ia, meu pai tinha um Fusca. E sempre que ele ia, o Wellington e o Elimar, eles lavavam o carro do meu pai todo, gostavam muito de fazer isso. E era divertido, era bem legal. Eu lembro até uma vez que meu pai queria pagar eles por lavar o carro, né? E um olhou para a cara do outro, né? Falou, não vão cobrar nada não, não aceita não. E não sei se foi o Wellington que falou para ele para não aceitar, não vão aceitar não, Elimar, não, pega não. Foi um ponto assim interessante
E depois eles foram ficando mais velhos, né? Eu não, né? Eu não fiquei mais velho, né? Depois de um certo tempo, eles, na fase adulta deles, eles foram ficando sem tempo, né? Era trabalho e tal, vida adulta, né? Normal. A gente perde tempo, não, a gente fica sem tempo, né? E eu lembro até que o Wellington trabalhou perto da casa dos meus pais, eu ficava bem feliz que ele ia almoçar lá de vez em quando. Ele trabalhou na Cedro, ficava uns 3 quarteirões lá da casa dos meus pais, aí de vez em quando ele ia lá pra almoçar, eu ficava bem feliz de trocar ideia com ele, às vezes eu até voltava andando até o trabalho dele só pra ficar conversando mais, era bem legal. E teve uma outra vez que ele saiu da Cedro, foi trabalhar em outros lugares, eu acho, e depois ele trabalhou numa imobiliária que também ficava perto da casa dos meus pais, ficava ali na área hospitalar, perto do Instituto de Educação, e ele dormia lá de vez em quando. Não sei se é de vez em quando ou de vez em sempre, sei lá, mas ele tinha um quartinho pra ele ficar lá, pra ele dormir quando ele quisesse. E teve uma vez que eu fui pra lá, e eu na época eu não tinha internet em casa, não tinha computador, eu gostava de ir lá, ele ia dormir, e eu virava madrugada lá mexendo na internet, mexendo no computador, ficava revirando a internet lá. Eu lembro que, às vezes, quando eu ia, a gente comprava um cachorro quente lá perto e tomava uma cerveja. E teve um dia que a gente fez isso e eu fui com a cerveja, eu e ele foi andando, tomando cerveja até a imobiliária, e eu não lembro se foi ele, se foi eu, acho que teve uma culpa minha, com certeza teve alguma culpa minha, não sei se eu deixei a cerveja num lugar que é fácil cair, ou se eu esbarrei na cerveja dele, ou se a cerveja era minha e eu esbarrei e deixei cair nos documentos lá da imobiliária. E era um caso, assim, meio engraçado e meio ruim, né. E eu fiquei com uma vontade desesperada de rir, assim, um desespero, assim, um nervosismo, deu vontade de rir, e e ele ficou meio puto, assim: "Pô, nossa, velho, fica com cheiro de mijo, cerveja sujeira de cerveja e tal". Aí que fazia esses comentários dava mais vontade de rir, mas ao mesmo tempo ele estava puto e eu também estava chateado de deixar a cerveja entornar em tudo lá, fazer uma bagunça. Enfim, esse foi um dia, assim, que eu não esqueço. E e assim, teve pouca convivência na fase adulta, mas era sempre bom e eu sempre gostei muito do Wellington, é um dos meus primos favoritos, e como eu disse, é um que eu acho que mais se parece comigo, e e eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui, e parabéns, Wellington, felicidade, tudo de bom. Infelizmente não vai dar pra ir no seu aniversário, mas aí a gente marca uma próxima data pra eu ir pra sua casa, passar lá de novo pra te ver, pra gente ver se joga um tênis. Até hoje eu não joguei tênis, tô com vontade imensa, peguei a raquete da minha cunhada, tá comigo até hoje, e até hoje eu não dei uma raquetada na bolinha no tênis. Eu jogo muito pickleball, né, pickleball eu jogo quase todo dia, mas eu tenho vontade de jogar tênis. Talvez a primeira vez seja com você aí, né, vamos ver se a gente marca, beleza? Forte abraço, prazer em fazer esse vídeo aqui, e felicidades, parabéns, tudo de bom pra você e muitos, muitos anos de vida. Valeu, muita saúde, paz e dinheiro, né, valeu. Fala, Zulinho, meu amigo, camarada, como é que você tá, cara? Você sabe que eu não levo jeito dessas porra de fazer, desculpa a expressão aí, de passar mensagem. Mas falar de você não é difícil não, cara. Você me chama de Coelho, né, cara? Cara, tô passando essa mensagem pra você, pra dizer pra você, cara, que você é um camarada, um amigo, a gente tem histórias, assim, surreais, né? A gente não pode ficar falando muita coisa não, porque a gente já brincou muito. Zoamos muito o plantão. Cara, te desejo tudo de bom na vida, cara, que Deus te abençoe. Você é um cara bacana demais da conta, né? E é isso aí, cara, feliz aniversário, tudo de bom pra você. E dizer pra você, cara, que falar de você é fácil pra caralho, porque você é show de bola, meu irmão. Você é um amigo, um cara camarada. Deus te deu tudo de bom, cara. Te deu saúde, te deu amizade, né? Te deu inteligência que você tem. Fazer 50 anos, né? A única coisa que Deus não te deu foi tamanho, né, meu irmão? Um beijo no coração pra você aí. Feliz aniversário, tudo de bom, viu? Pô, cara, esqueci de falar, né, Zulinho? Mas eu não vou falar tudo de novo não, né, meu irmão? Toda boa pessoa tem que ter defeito, né? Você é cruzeirense, né? Um beijo, meu amigo. Fica com Deus.
Feliz aniversário, Wellington. Muitos anos de vida, muita saúde e felicidade para você sempre. Feliz aniversário, Wellington. Muitos anos de vida. Que o seu dia seja muito feliz e abençoado por Deus. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que você é alegre, divertido. Que me estressa às vezes. Mas eu gosto muito de você. Tudo bem? Tô lembrando das boas lembranças que eu tive com você. Eram tão boas quando eu era pequenininho, mais ou menos. Você me levava no parquinho, me deixava brincar na piscina da sua casa, lá. Muitas coisas boas. Amava esse tempo. E por sinal vai voltar, né? Já que vai ser seu aniversário. Enfim, feliz aniversário, Jelly.